às vezes eu me lembro que eu preciso tomar um pouco mais de vergonha na cara e parar de me cobrar por coisas muito específicas. Eu tenho motivos muito específicos pra eu não ficar me cobrando muito. E aí vamos discutir sobre isso, que vai me ajudar a refletir enquanto eu tô lavando a minha louça e fazendo o café da manhã. Primeiro ponto que eu tenho pra falar sobre isso é: tava pensando aqui como que eu tô muito... Eu sempre tô pensando que eu preciso fazer mais coisas, independente da área aqui, da minha vida no geral. Eu preciso postar mais vídeos no Instagram, eu preciso deixar minha casa mais limpa, eu preciso cuidar mais de mim, lavar mais meu cabelo. Tem um monte de coisas que eu preciso realmente fazer mais. Só que eu não acho que essas coisas sejam totalmente relevantes e muito importantes. Aí me veio o pensamento agora de manhã sobre isso de o quanto eu tô ficando cansada demais. E não é um cansaço que eu tô vendo resultado de... Estou muito cansada e eu tô cansada e tô vendo que eu gastei toda a minha energia fazendo tal coisa. Não tenho gasto minha energia com nada que seja importante e útil para mim. Sendo assim, quando eu começo a observar isso de eu não tô fazendo muitas coisas, eu deveria estar fazendo mais coisas pra mim, eu penso, mas eu não posso deixar de fazer as outras coisas que eu já faço. E aí eu comecei a pensar sobre como eu fui obrigada a ser uma pessoa muito funcional desde criança, realmente. E eu posso falar assim com muita propriedade de que eu cuido de casa desde a minha adolescência. A minha mãe sempre me influenciou, me obrigava a fazer muitas coisas que eu observava que as pessoas ao meu redor não faziam, os meus amigos da escola não faziam. E aí não é assim, é porque eu cuidava de casa desde a adolescência, eu lavava louça e fazia comida. Não é nesse sentido mesmo, não. É bem no sentido de eu sacava o salário da minha mãe e eu pagava todas as contas da casa, e eu não tenho lembrança de como era feita a compra, mas eu tenho lembranças de ir fazer a compra com ela. Ou comprar algumas coisas, às vezes, e levar da escola, sabe? Você vai pra escola e passava no supermercado e levava as coisas pra casa depois da aula. Então, como eu vou continuar me cobrando pra ser mais funcional se eu já sou muito funcional e faço muita coisa desde sempre? Minha conclusão sobre isso aqui é: como eu sempre fiz muita coisa, parece que eu sempre preciso fazer mais coisas. É como se meu corpo meio que acostumasse, né? A gente se acostuma muito com coisa ruim, inclusive. Meu corpo, ele se acostuma a fazer muita coisa. E aí, quando ele se acostuma, ele acha que ele pode fazer mais. Mas não pode. Então, estou aprendendo a lidar com esta questão atualmente. De entender o quanto realmente são coisas que eu posso fazer, o quanto são coisas que eu gostaria de fazer, quais são as coisas que eu posso estar delegando e como delegar coisas. Eu acho que esse comportamento de pedir ajuda, de dar tarefas para as pessoas, é chato. É chato demais, é um problema terapêutico meu. Eu tenho meu pensamento de que
eu acho, né, que todo mundo deveria ser como eu e pensar como eu. E a partir disso eu não preciso ficar pedindo nada para as pessoas. E isso é tão enraizado que eu percebi um ponto. O meu namorado me fez um elogio e eu fiquei assim, nossa, que legal. Que foi, eu faço algumas coisas pra ele antes mesmo dele pensar em me pedir pra fazer as coisas. Um exemplo muito idiota, porque não é uma coisa gigantesca não, mas assim, a gente viajou um dia e a gente precisava levar as coisas, a bandeja do café da manhã pra fora. E aí às vezes ele falava, acho que eu vou levar a bandeja. Eu abria a porta e segurava a porta pra ele. E aí eu sei que me perdi. Vou ter que buscar um lanche e eu sei que tá fazendo frio. Então eu sempre dou uma blusa de frio pra pessoa antes dela sair. Eu lembro a pessoa que ela precisa pegar a blusa de frio. Umas coisas assim. Então eu me coloco nesse lugar de cuidadora sempre das pessoas e algumas pessoas me retribuem. Algumas pessoas elas cuidam de mim no mesmo tanto e outras não. Quando eu observo que não tá sendo no mesmo tanto, aí eu tento diminuir o cuidado que eu tô dando ali e deixar a pessoa se fuder sozinha. Mas é meio difícil pra mim, porque como eu tô falando, é um movimento tão natural e eu acho que deveria ser natural pra todo mundo. Enfim. Mas é isso. E aí o vídeo que eu estava gravando anteriormente, mais cedo, a questão não é sobre essa parte de dar e receber afeto. É mais sobre isso da quantidade de coisas, né, que eu faço. E aí eu acordei cedo, cara. Cedo entre grandes aspas. Tá vendo? 7h30. E eu fiz o que? Eu já, antes de levantar da cama, eu olhei meu WhatsApp, que não deveria ter feito. E eu criei 5 roteiros para vídeos. E eu falei, pô, porque eu não aproveito para gravar um vídeo já de uma vez, né? Sobre as coisas da minha manhã. Porque eu consegui diminuir muito o uso do meu celular. Inclusive eu não tenho mais Instagram pessoal. Eu tenho só o meu pessoal, o meu profissional, justamente para eu poder não gastar tempo lá. Tá sendo bem útil, inclusive. Então, as coisas relacionadas à minha produtividade, elas sempre precisam estar em extrema atenção. Extrema atenção. Eu tô vendo que eu estou lenta, eu tô falando devagar, eu tô falando baixo. E isso geralmente acontece quando eu tô muito esgotada. E é isso. Dito isso, eu estou aqui fazendo um monte de coisas e não estou cumprindo o que eu falei que eu iria cumprir. Mas assim, eu gosto de pensar que quando eu paro para refletir essas coisas, é uma maneira de eu observar meus comportamentos, né? É um jeito de pensar assim, olha, tem uma coisa errada. Não preciso aceitar a minha vida assim. É uma maneira de eu pensar em como lidar com a minha vida de uma maneira diferente. E é isso que eu pretendo estar fazendo a partir de agora. Como eu ainda não cheguei na conclusão. Estou pensativa sobre isso de não fazer nenhum tipo de trabalho mesmo no Instagram, né, na criação de conteúdo, responder pacientes,
A não ser que sejam muitas, um caso muito específico, né? E aí eu não vou fazer isso mais de manhã. Só que aí a gente entra na questão da rotina. Eu tenho pacientes às 8 da manhã. Então pra eu conseguir não mexer no celular de manhã, eu preciso acordar tipo 6. Aí eu faço tudo o que eu preciso fazer pra eu não ficar com aquela agitação de, meu Deus, tá acontecendo um monte de coisa. E eu consigo ver se tem algum problema antes de começar os atendimentos. Cara, eu tô... Sabe, às vezes eu penso, ai, a vida é tão difícil. É frustrante quando as coisas são meio complicadas. E às vezes eu penso, vou mudar de trabalho. Mas eu gosto tanto do meu trabalho. Eu não gosto dessas complicações que eu acabo tendo devido ao meu trabalho. Enfim. Acho que esse é o meu diário falado hoje. E vocês? Tampa. Guardem coisas vasilhas, tá bom? E congelem pra vocês comerem depois. Mas se vocês se identificam com isso e têm problemas parecidos, comenta aqui também pra mim saber, pra eu não me sentir totalmente sozinha. Apesar de eu saber que muita gente tem essas dificuldades, eu queria saber de você. É isso, depois eu volto com mais pensamentos e reflexões da minha cabeça.